E acho que agora o momento chave e a discussão que tem tido muito com as empresas, governo, é colocar a pauta de exportação brasileira como algo realmente estratégico, não apenas pontual para aproveitar uma alta do dólar. Eu converso agora com Menotti Franceschini, diretor da Thomson Reuters. Como você avalia atualmente o comércio exterior aqui no Brasil? Bom, o comércio exterior no Brasil, ele na verdade, nos últimos anos, tem sido um grande desafio, né? Se a gente considerar que o Brasil hoje, mesmo sendo a nona economia do mundo, ele representa apenas a 29ª posição em termos de países exportadores, mostra que realmente tem um potencial enorme de crescimento, né? Apenas 1% das exportações brasileiras, 1% das exportações globais são de produtos brasileiros, ou seja, temos uma oportunidade importante de transformar os nossos produtos cada vez mais competitivos e participar de movimentos importantes globais no que diz respeito ao comércio internacional, que são as grandes cadeias globais de valor, né? Então, o comércio exterior global cresceu mais de 10 vezes nos últimos 30 anos, exatamente por essas transformações. E acho que agora o momento chave e a discussão que tem tido muito com as empresas, governo, é colocar a pauta de exportação brasileira como algo realmente estratégico, não apenas pontual para aproveitar uma alta do dólar e começar efetivamente a exportar. Então é nesse cenário que estamos bem otimistas com essa mudança no cenário de comércio exterior brasileiro através da exportação. Exportando mais, gera mais emprego, gera mais oportunidade, importa mais e assim por diante. Por que não estamos aproveitando todo esse potencial para exportar? Eu acho que tem diversos fatores aí. Acho que tem alguns fatores que são talvez lições de casa que o governo tem que fazer, está fazendo, e eu acho que tem uma oportunidade enorme, que é abrir mais o mercado brasileiro, né? Um exemplo claro, existe os tratados de livre comércio, ou FTA em inglês, que são os acordos entre países ou blocos econômicos, e o Brasil é um país extremamente fechado, né? A gente tem, obviamente, o Mercosul, com alguns desafios que conhecemos, e não temos outros acordos com a Europa, Estados Unidos. Então, acho que tem uma lição de casa forte do Brasil de ampliar esses acordos de livre comércio. E tem um desafio muito importante também da iniciativa privada, né? Porque por mais que a gente tenha, obviamente, toda uma questão tributária complexa no Brasil, mas tem muita oportunidade que as empresas muitas vezes não estão utilizando por falta de conhecimento, né? Alguns exemplos: existem processos chamados regimes aduaneiros especiais, então uma recente novidade chamada RECOFIS-PED, que permite que as empresas que industrializam aqui no Brasil e que exportam ter uma redução de custo significativo para os produtos serem mais competitivos lá fora. Recentemente a Thomson Reuters fez uma pesquisa global de comércio exterior e identificou que no Brasil apenas 27% dos entrevistados por essa pesquisa conhecem na totalidade todo o potencial dos regimes especiais. Indo de encontro com o mesmo tema sobre os acordos de livre comércio, apenas 25% das pessoas entrevistadas utilizam a totalidade dos acordos. Ou seja, nós temos um gap no Brasil, como instituição, como governo, de ampliar as condições desses acordos globais, e o que tem, que já é pouco, conforme a gente comentou, as empresas não estão utilizando. Ou seja, nós temos que ter cada vez mais uma competitividade dos nossos produtos. É lógico que envolve questões de logística, infraestrutura, tem esse ponto também, mas tem muita coisa para ser feita, que se a gente conseguir aproveitar, os produtos naturalmente vão ser mais competitivos e vão ajudar nessa transformação que a gente estava conversando. Por que as empresas brasileiras não ou estão tendo dificuldades para aproveitar essas oportunidades? É uma boa pergunta, né? Acho que tem vários prismas para responder essa questão. Acho que o primeiro dele o Brasil ele tem uma complexidade tributária e fiscal bastante elevada, né? É sabido que nós somos o país mais complexo nessas questões, né? Para dar reforçar essa informação, a gente fez um estudo recentemente, nos últimos 25 anos, a média de mudanças tributárias foi de 50 mudanças por dia.
50 mudanças por dia nos últimos 25 anos. Ou seja, existe uma complexidade que, obviamente, as empresas, para acompanhar tudo isso, para ver o que está acontecendo, não só para aproveitar uma oportunidade, muitas vezes é para até atender uma legislação, uma regulamentação. Ou seja, tem um gap assim, muito forte nisso, que é a quantidade de mudanças e como é complexo todo esse cenário. Então, acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto está um pouco vinculado com algumas tendências de transformação dos profissionais cada vez mais na área de techs e de comércio exterior, que é exatamente a era, né, da revolução digital. Cada vez mais nós todos como profissionais temos que dedicar mais tempo em atividades de alto valor agregado, usando a tecnologia para automatizar o que dá para automatizar, para que com isso a gente tenha mais tempo para sugerir mudanças estruturais, para sair do status quo para as nossas empresas, para aí sim poder aproveitar todas essas possibilidades que aí já estão. Então acho que são esses dois pontos. Complexidade, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e dois, eu acho que tem um trabalho, e a pesquisa reforçou isso, né? 75% não sabe que tem uma oportunidade para ser implementada, de uma mudança do perfil dos nossos profissionais para realmente buscar sair do estágio atual em que as nossas empresas se encontram. Em termos de facilitação de comércio exterior, como o Brasil está comparado a outros países? Você poderia nos dar exemplos? Perfeito. Eu acho que um ponto que eu comentei é sobre os acordos de livre comércio. Eu acho que aí a gente tem um gap para ser trabalhado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o México, né? Ele está utilizando de forma muito inteligente esses acordos de livre comércio, né? Seja que é o chamado NAFTA lá, seja com os Estados Unidos e com outros países, eles trabalham muito bem os acordos de livre comércio, o que tem levado o volume de comércio exterior do México assim, a aumentar. Hoje já é maior até que o Brasil, mesmo a economia não sendo do mesmo tamanho. Existem também, por outro lado, esses regimes aduaneiros especiais, que o Brasil ele tem um destaque muito importante, mesmo comparando com os outros países. Então, o exemplo que eu citei do RECOFIS-PED, que é esse novo modelo, né, que permite às empresas importar com suspensão dos impostos e exportar. Esse é um regime mais moderno no mundo, né? A gente fez um estudo comparando com México, China, Argentina, todos os países que têm modelos similares, e realmente o RECOFIS-PED ele é um regime que permite mais benefícios às empresas, e ele é o mais moderno no que diz respeito ao conceito da própria auditoria da Receita Federal. Então, você sai daquela auditoria que é feita muitas vezes dentro da empresa para uma auditoria eletrônica, utilizando todos os nossos processos de SPED, que são modelos de auditoria digital, que são muito bem implementados no Brasil. Então a gente tem esses dois cenários, acho que muito bem posicionado em algumas áreas e alguns gaps em outras, principalmente no que diz respeito à ampliação dos acordos de livre comércio. Vivemos um momento muito conturbado, político, todas as atenções estavam voltadas ao impeachment. Agora, com a mudança de cenário político, você está mais otimista com a melhora da economia e também a melhora das exportações? Com certeza, eu acho que as expectativas, né, para a economia do Brasil geral, a gente está bastante confiante. Eu acho que, obviamente, que tem ainda várias atividades, ações a serem feitas e transformações que têm que ser feitas, que estão em discussão aí no âmbito político, para garantir que dê uma base mínima para começar a voltar essa credibilidade. Voltando essa credibilidade, seja dos investidores estrangeiros, seja da população como um todo, esse é um ciclo realmente que vai sendo cada vez mais virtuoso. Então acho que a gente tenho certeza que a gente tem belos anos pela frente. Obviamente, temos que continuar com o foco em fazer as transformações no âmbito político, temos que continuar com as ações do lado das empresas, né, com inovação, buscando coisas diferentes, aproveitando a oportunidade. Eu acho que nesse momento a gente deve estar saindo de um ciclo ruim e entrando num ciclo positivo, que abre muitas oportunidades. Eu acho que aí cada um tem um papel importante para realizar. Menotti, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado você. Luciene Miranda para a Ducascope TV.